Obrigada. Pois, Paula, né? Eh, Caríssimos colegas, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É com muita satisfação que vos vejo aqui na nossa ordem, aqui na nossa sala, que é específica para este tipo de discussões, de debates, de tertúlia. Hoje eh, temos para discutir o tema do Nobel. O ano passado, aliás, nós temos vindo a fazer isto anualmente. O ano passado foi também uma sessão muito interessante e este ano uh, nós resolvemos continuar a fazer essa discussão dos prémios Nobel. E enfim, são importantes por si, pelos contributos que deram, mas também eu espero que seja um motivo para nós refletirmos sobre a nossa situação neste momento em Portugal. Acho que há motivos de sobra, como iremos ver, para também aproveitar para fazer alguma reflexão sobre a situação que nós estamos a atravessar e também no plano europeu e no plano internacional. Permitam-me que apresente aqui os nossos colegas a quem eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui presente. Aliás, uma pequena nota que eu deveria ter começado por fazer isso. Como sabem, estava anunciado o nosso colega Félix Ribeiro. Simplesmente ele de manhã telefonou-me um bocado preocupado, mas que não podia estar presente porque teve aí alguns problemas de saúde, sentiu-se mal, ele tem andado aí muito ocupado com outras iniciativas. Aliás, acho que teve com uma ontem precisamente aqui com o nosso colega Luís Mira Amaral, e ele de manhã disse que não se sentiu bem, até era para ir fazer outra coisa, já não foi. Aliás, acho que ele teve um AVC, acho não, teve mesmo um AVC agora recentemente, e, portanto, eu achei bem também que nestas coisas todas nós temos que nos precaver, não é? Sobretudo a partir de certa idade, temos que nos precaver dessa situação. E, portanto, ele comunicou que não está presente, mas a nossa colega Maria Eugénia Mata, como sabem, é especialista em História Económica e professora da Universidade Nova. E também o nosso colega Pedro Brinca, que também é professor associado da congregação da Universidade Nova, e, enfim, também é uma pessoa que qualquer um deles dispensa grandes comentários, porque temos acompanhado todo o trabalho que eles têm feito de análise, de intervenção em termos da economia portuguesa. Ficou assim, confesso, um bocado, porque tínhamos o Félix Ribeiro, era de outra escola, e agora temos dois representantes da Universidade Nova. É capaz de haver aqui um certo enviesamento, que eu como sou do ISEG, Mas posso não quer dizer isso. fazer aqui um contraponto. Mas na minha qualidade de bastonário não me compete também estar aqui enfim, a tomar partido ou não, mas sobretudo animar o debate. Mas seguramente na plateia há pessoas seguramente com conhecimento e com opiniões não necessariamente diferentes, porque esta ideia também, nós temos de estar todos contra uns dos outros, esta ideia de barricada é uma coisa que eu não quero ter e gostaria que não fosse essa a preocupação dos economistas, não é? Porque, acima de tudo, nós temos de estar acima dessas coisas, olhar objetivamente para as coisas, a partir daí fazer análises e propor soluções, mas que não necessariamente se tenham que situar ou de um lado ou do outro a barricada. Acho que é tempo de nós criarmos uma cultura não de barricada, mas de convergência, de discussão, de respeito pelo próximo, e acho que este debate terá seguramente essas características. Passando diretamente ao tema, portanto, nós hoje vamos fazer algumas considerações. Eu primeiro darei a palavra à Maria Eugénia Mata e depois ao Pedro Brinca, mas eu, enfim, tenho a prerrogativa de ser o moderador e, portanto, também aproveitar e mobilizar um pouco as atenções das pessoas relativamente a isto e procurar também, de alguma forma, introduzir alguns elementos que os meus colegas aqui possam aproveitar para também desenvolver as suas próprias opiniões. Mas, como sabem, este ano o Nobel foi atribuído a três economistas. Aliás, um deles tem 50%, não é, do prémio, segundo... Foi uma coisa, não sei se isso aconteceu alguma vez, mas pelo menos este ano aconteceu darem 50% a um e os outros 50% aos outros dois, não é? Foi algo curioso e deram 50% precisamente ao homem que é especialista em História Económica, não é? Que, aliás, Maria Eugénia Mata conhece bem, não é? O Joel Moquir. E também o Philippe Aghion,
e o Peter Howitt. São este ano, eu por acaso pessoalmente conheci o Philippe Aghion. Lembro-me dele quando estava a fazer o doutoramento, enfim, eu fiz, a minha orientadora era francesa e ele estava naquela altura no CEPREMAP, enfim, os economistas mais antigos devem conhecer o CEPREMAP, e devem conhecer precisamente que o CEPREMAP é um local de produção de intelectual e na altura tinha uma grande influência digamos, na academia portuguesa, através da teoria da regulação, do Michel Agliatá, do Charles Boyer. E o Aguillon, na altura, trabalhava lá. Hoje, enfim, já. Aquilo agora é o OFC, agora não sei bem o nome, aquilo foi alterado. Agora está na London School of Economics, o INSEAD, enfim, tem uma série de outras. Mas era uma pessoa que era lá, ainda era um jovem, não é? E estava lá. Eu lembro-me de o ver 2 ou 3 vezes, frequentava muito aquilo, e lembro precisamente do Aguion. E depois, já vou dizer também outras coisas sobre o Aguion. Mas nós não podemos desligar, isso é uma coisa que eu queria dizer, a atribuição do prémio deste ano, a atribuição do prémio do ano passado. Como sabe, o ano passado o prémio foi atribuído também, curiosamente, a um historiador, ou daram a Sam Oglu, ao Simon Johnson e ao James Robin. Foram estes três que receberam o Nobel. E, de facto, enfim, há uma característica comum que pode ter a ver com outras condições que eu também vou referir, mas todos eles, no fundo, convergem digamos, para uma área, para uma referência que é a teoria ou melhor, o crescimento endógeno. Portanto, fatores que sustentam o crescimento, fatores internos, dinâmicas internas à economia, que sustentam a transformação tecnológica, as mudanças estruturais portanto, é da teoria do chamado crescimento endógeno. O ano passado tinha a ver com as instituições e o papel das instituições, as características das instituições em termos da explicação da maior ou menor facilidade de passar as fases do desenvolvimento. Este ano o tema é mais centrado na inovação tecnológica, nos fatores que geram a transformação tecnológica, na chamada destruição criativa, enfim, mais centrado no papel que a tecnologia, a inovação tecnológica, a transformação tecnológica tem no crescimento económico. Mas há, digamos, são ângulos distintos, mas convergentes relativamente à questão do crescimento sustentado. Este ano o Bokir é um homem da história económica, sobretudo analisa esta problemática em termos das suas manifestações históricas. Depois o Philippe Aghion e o Peter Howitt são homens mais da teoria pura, matemática, portanto eles estão ligados à modelização precisamente dos fatores endógenos que geram, digamos, este processo contínuo de inovação que gera precisamente o crescimento sustentado. Enfim, como eu disse, são diferentes, mas convergem para este mesmo objetivo. Agora, eu queria dizer o seguinte: eles recebem o Prémio Nobel, mas estas ideias do papel da tecnologia não são ideias propriamente novas, não é? Portanto, já vêm muito de trás, enfim, praticamente o próprio pensamento económico, desde as suas origens até à atualidade, a questão da tecnologia está sempre presente e o papel dela. E estas ideias, na minha opinião, mas os meus colegas de painel também se terão a oportunidade de comentar sobre isso, elas têm também uma origem muito específica num economista que é pouco não, mas hoje talvez seja menos conhecido, que é o Nikolai Kondratiev com a sua teoria dos ciclos longos. E ele, a ideia dos ciclos longos, o Kondratiev era um economista de grande gabarito, era russo e teve azar, não é? Porque foi apanhado num processo lá dos mencheviques e foi condenado e assassinado na cadeia com 30 e poucos ou 40 anos, já não tenho a certeza exatamente, mas era um indivíduo brilhante, que tinha andado nos Estados Unidos, tinha naquela altura convivido até com economistas americanos que depois estiveram ligados enfim, à própria produção das ideias, estiveram na base das ideias do Roosevelt, do keynesianismo, etc. E, um, e curiosamente, as ideias dele, ele no fundo, seguramente que todos se recordam de alguma coisa do Kondratiev, mas era que os ciclos longos que existiam eram produzidos objetivamente pela economia e a transformação, a passagem de um ciclo ao outro,
estava associado precisamente a transformações tecnológicas, não é? A grandes mudanças tecnológicas. E a teoria dele nunca foi propriamente uma teoria de aceitação generalizada, aliás, há muitas teorias sobre os ciclos, mas de qualquer forma as ideias deles foram utilizadas e particularmente por um autor que todos conhecemos, que é o Joseph Schumpeter. Não é? E o Schumpeter era amigo do Kondratiev, inclusive os dois eram membros da Econometric Society, de que o Schumpeter foi o fundador e primeiro presidente, creio. E as ideias do Kondratiev, curiosamente, acabaram por ser mais conhecidas e divulgadas e, obviamente, mais trabalhadas, de outra maneira, pelo Schumpeter, particularmente, enfim, na sua teoria do empresário empreendedor, do papel da inovação e, portanto, e do modo como as rupturas se faziam no sistema, levando digamos, a que as novas indústrias se afirmassem, as novas empresas se afirmassem face às empresas mais obsoletas. E outra ideia que eu queria, enfim, de alguma forma também salientar é que Portugal, não é? Que nós normalmente temos sempre a ideia de que está atrasado relativamente a estas coisas, mas estas ideias, particularmente através do Schumpeter, tiveram também repercussão em Portugal, particularmente nos anos, final dos anos 50, final dos anos 60, e, curiosamente, já agora vou aproveitar para chamar a brasa à minha sardinha, que era a escola onde tudo surgiu, isto é uma geração de economistas que nos anos 50, a seguir à guerra, enfim, a Maria Eugénia Mata, melhor do que eu, falará sobre isso, mas que, digamos, romperam e que, no fundo, introduziram a chamada economia científica em Portugal. Curiosamente, o Marshall foi o primeiro através pelo Pinto Barbosa, a ser introduzido de uma forma científica e estudo, enfim, para quebrar um pouco a tradição da contabilidade, do direito, tudo isso que era, no fundo, a grande formação em economia. E, portanto, abriu para aí. Digamos, e esta geração de jovens, já falámos aqui de vários, não é? Que teve desde o Pinto Barbosa, mas também o Pereira de Moura, o Teixeira Ribeiro, o João Salgueiro, não é? Uma série de pessoas que tiveram, de facto, absorveram bastante essas ideias e procuraram aplicá-las até nos seus domínios práticos, designadamente de uma coisa que era o Secretariado Técnico da Presidência do Conselho de Ministros, nos anos, enfim, nos anos, não sei, 62, creio eu, com outro nome, que depois foi reforçado já pelo Marcelo Caetano, e deu origem ao DCP, e depois mais tarde ao DPP, e depois acabou, não é? Depois diluiu-se, foram criadas várias unidades, não é? Desde a APA, enfim, outras coisas, onde as funções foram completamente diluídas, mas tiveram na base os planos de fomento. Não é? Dos planos de fomento todos, enfim, desde 53, como sabem, existiu o primeiro, o segundo, o plano intercalar de fomento, o terceiro plano de fomento, o quarto teve o azar de enfrentar, digamos, as transformações do 25 de Abril, e não houve uma tentativa de o pôr, de o continuar, que era o chamado, todos nos recordamos, do plano Mel-Antunes, mas que, enfim, por razões diversas, não interessa agora aqui entrar, porque na hora acabou por não ir para a frente. Mas foram planos quinquenais, não é? Hoje falar em plano quinquenal é quase dizer que estamos a defender a economia soviética, não é? Mas naquela altura era moda os planos quinquenais, todos tinham planos quinquenais e Portugal não fugiu à regra, seguiu a moda dos planos quinquenais, tirando o plano intercalar de fomento que foi 2 anos, não é? Porque foi ali uma passagem, mas foram planos que sustentaram, isso é que é interessante de ver, ou seja, naquela altura havia uma visão estratégica, não estavam apenas a olhar para o imediato, mas havia uma projeção para o futuro. E esses planos tinham todos entre si até uma certa articulação, foram passos sucessivos de industrialização, de lançamento das bases da eletrificação, de infraestruturas, para depois progressivamente sustentarem a abertura, não é? Como sabem, coincidiu com a entrada de Portugal nas instituições internacionais, desde do BIRD, o Banco Mundial, o FMI, o GATT, a EFTA, não é? Portanto, a EFTA e depois mais tarde o Acordo com o Mercado Comum. Houve um processo de abertura ao capital internacional, geralmente o investimento direto estrangeiro, particularmente nos anos 60, e, curiosamente, toda esta abertura foi também conciliada com a promoção de grupos económicos bem controlados, mas em que a questão também da tecnologia e
de criar massa crítica, que era uma coisa interessante na altura, esteve presente aqui precisamente nesta preocupação. E curiosamente também, e vou dizer agora mais uma outra coisa interessante e talvez mesmo provocatória, em 2005 Portugal também quis levar para a frente um plano tecnológico. Na altura havia aqui uma disputa entre o choque fiscal e um plano tecnológico. E quer este Aguion, quer o Acemoglu, quer acompanhados de um outro, que não é prémio Nobel, mas faz parte do grupo, é de Harvard, creio que é de Harvard, que é o Danny Roderick, estiveram em Portugal em reunião pública e, de certa maneira, discutiram o plano tecnológico. Pouca gente se lembra disso, mas acho que é importante dizer, enfim, pois, como sabem, as coisas não foram para a frente, enfim, houve vários processos, mas é interessante que quer o Acemoglu, quer o Aguion estiveram em Portugal e participaram na reflexão que na altura existia sobre precisamente esse plano tecnológico. Ora bem, e vou terminar já, mas para refletir um pouco sobre a situação atual. Eu acho, mas é a minha posição, que quer a atribuição do Prémio Nobel ano passado, quer a atribuição do Prémio Nobel este ano, não está desligada da atual conjuntura que estamos a atravessar. Uma conjuntura que é de estagnação, enfim, é reconhecida por todos, uma tendência estagnante que se vem afirmando, enfim, pelo menos há umas 2 décadas, não apenas na Europa, mas no mundo como um todo, apesar de haver anos em que, de facto, o crescimento pode disparar um pouco mais, mas a tendência é uma tendência estagnante. Por outro lado, também as alterações geoeconómicas e geopolíticas, não é? Mudança, as hegemonias são postas em causa, enfim, estamos a passar um período em que a hegemonia americana está a ser posta em causa, mas não se sabe ainda exatamente o que vai acontecer. Enfim, pode haver a recuperação dessa hegemonia, como já houve nos anos 80, 90, ou pode ser outra coisa qualquer, não sabemos. Mas ainda não está. Mas de qualquer forma, se forem também ver o último World Economic Outlook do FMI, veem que estas preocupações estão ligadas ao Prémio Nobel, estão lá presentes. Aliás, houve 2 capítulos que foram publicados antes da apresentação formal das novas projeções agora de outubro. Um deles é precisamente sobre a questão do crescimento nas economias em desenvolvimento, as economias emergentes em desenvolvimento, e o outro é sobre as economias avançadas. E, curiosamente, estas questões da política industrial, da necessidade, enfim, com os cuidados que é necessário ter, relacionando a intervenção com o mercado, saber efetivamente quais são, digamos, a análise custo e benefício de cada das medidas. Enfim, há uma série de questões que são lá colocadas, mas claramente está lá posta a questão, hoje em dia, dos desafios que se colocam às economias de recuperarem elementos de controle interno, de segurança, e, sobretudo, enfim, de garantirem alguma autonomia, vamos lá, interna nas condições que está a atravessar. Portanto, um certo reforço das bases, digamos, nacionais, internas, do crescimento económico. Portanto, é curioso, há aqui várias tendências que apontam para uma convergência relativamente a isto. Portanto, enfim, todos estes aspectos, eu julgo que são aspectos importantes e relevantes para nós discutirmos, não é? Portanto, ou seja, que os prémios Nobel sejam, no fundo, um pretexto para nós avançarmos um pouco na discussão sobre questões que transcendem a própria atribuição do Prémio Nobel. E eu, enfim, já falei demais, peço desculpa, mas, como eu disse, é uma prerrogativa do moderador, não é? De dar a palavra, e eu passaria de imediato a palavra à Maria Eugénia Mata para, enfim, para fazer as suas observações que entender oportunas desta situação. Muito obrigado e passava a palavra então à Maria Eugénia. Muito obrigada. Eu começo por dizer que tenho uma satisfação muito especial de estar aqui, porque um ano já passou sobre a última discussão, estamos todos vivos, somos sempre os mesmos, a nossa terapia, e isso é muito bom sinal, não é verdade? É uma oportunidade de nos revermos, somos todos amigos, todos colegas, é um ambiente muito agradável. E por isso acedi logo enfim, ao convite do nosso bastonário para este efeito. E eu talvez comece por, digamos, abordar a questão que tem a ver com o fator surpresa ou não surpresa, não é? Toda a gente começa a vaticinar quem é que será, quem é que não será. Bom, e depois de serem estes, não é verdade? O porquê? Faz todo sentido.
prémio. A surpresa só pode vir do facto de que a área já tinha sido premiada no ano passado, como o nosso bastonário acabou de referir, mas por outro lado é a área mais, eu, na minha opinião, mas podem discordar, ponho à discussão o problema, eu acho que é a área mais nobre da ciência económica, a área do crescimento económico, porque tem muito a ver com a vida da humanidade, as condições do dia a dia, digamos, o nível de conforto, de bem-estar. E desse ponto de vista, o laureado, que é da História Económica, o Joel Moquir, diz exatamente, nos seus trabalhos desde sempre, que tudo isto tem a ver com a forma como vivemos, o que é que comemos, o que é que vestimos, que cuidados médicos temos, que situação, digamos, que longevidade temos. E se pensarmos há 150 anos atrás, a esperança média de vida era cerca de metade daquilo que é hoje. Morria-se entre os 30 e os 40 anos, a nível global. Não estou a dizer a Europa, mas 30, 40 anos de média. Hoje, a nível mundial, nós temos, na verdade, 68 para as mulheres, perdão, para os homens, 73 para as mulheres. Bom, e no mundo desenvolvido, os números são mais elevados, porque se isto é a média mundial, há outras regiões. Portanto, aqui a dúvida é o que é que fez o crescimento económico, quais foram as razões, e se uns procuram do ponto de vista analítico, do ponto de vista dos modelos, a história económica procura do ponto de vista da experiência disponível, dos casos nacionais, do que é que se passou, de como é que as coisas ocorreram. E nisso o Moquir é de facto, quer dizer, como direi, um homem que escreveu muitos livros, aí 7 talvez, 6 ou 7, tem um no prelo, vai sair, estava para sair em 25 talvez, agora sai mais depressa ainda, vem para o Natal com certeza. E que, digamos, um, faz isto enquadrando historicamente e levando o assunto da discussão analítica e teórica, porque ele é um economista, não é um historiador, é um economista, mas para um nível não só do uso da ciência económica, mas também para o estudo dos enquadramentos. E por isso chama muita atenção para a necessidade da política económica. E, portanto, esse é um aspecto que liga ao que o nosso bastonário disse sobre a possibilidade de irmos para a política económica. Já os outros dois casos, que talvez deixe mais aqui para o meu colega, Pedro Brinca, porque quer o Aguion, quer o Howitt são economistas que são menos literários do que o Moquir. O Moquir escreve para o público em geral. Os livros podem ser lidos por qualquer pessoa com o mínimo de erudição, não, enfim, não digo assim qualquer pessoa da rua, mas qualquer um pode ler os seus livros. E tem depois os seus papers com econometria, ele também é um exímio econometrista. Mas os outros dois são realmente os homens que fizeram o modelo. O Nobel destes dois é porque há um modelo publicado em 1992, da autoria de ambos, e que resulta de uma longa cooperação entre estes dois homens, de tal maneira que o Howitt vai passar uma sabática à França para se encontrar com o outro e para trabalharem juntos, e é desta cooperação que nasce, no fundo, este paper, que ainda por cima não teve logo sucesso, acho que demorou 5 anos a sair na econométrica. Mas nós já estamos habituados a isso, não é? Revise and resubmit. Revise and resubmit. Revise and resubmit. E é um desespero académico. Temos aqui outros colegas da vida académica que passam por mesmo. Mas eu vou dizer-vos: nunca desesperem, porque um homem como o Moquir é um homem que, nas sessões, eu tive a oportunidade de privar com ele, só de 3 em 3 anos, porque era nos congressos da International Economic History Association. E ele é um homem que nunca se dá por vencido. Ele sofreu horrores nas discussões, devo dizer-vos, porque temos toda a corrente institucionalista, e, portanto, o acusa, lá vem você outra vez com a máquina, com a roda de fiar e com o tiar mecânico dos ingleses que fez a Revolução Industrial, lá vem você outra vez com o vapor. Isso é acontecimentista, isso é uma história ultrapassada.
E ele não estava a fazer nada disso. O que ele estava a fazer é, na linha que o nosso veterinário explicou, as relações que existem entre o facto de haver inovações, que podiam ser estas, outras, a eletricidade. Quem concebe o mundo sem eletricidade hoje, não é? Nos ritmos e na longa duração do crescimento económico. Portanto, ele nunca se dava por vencido. É muito jovial, é muito vivo, dá-se bem com toda a gente, e, portanto, é sobretudo um homem de grande capacidade persuasiva. Ele convence, ele põe argumento atrás de argumento, e aquilo funciona perfeitamente. Os outros fazem a demonstração matemática. Portanto, os outros têm, de facto, analiticamente, um modelo e saiu, e portanto é, digamos, demonstração considerada inatacável sobre o assunto. É claro que a gente pode surpreender-se uma vez mais, porque, como o nosso questionário disse, é a área da história económica novamente. Mas a história económica é o laboratório. Nós, se quisermos discutir qualquer assunto de teoria económica, seja o que for, nós não conseguimos ir forjar aí uma sociedade onde se faça isto. Não, o mais que podemos é olhar para experiências anteriores e tentar, naqueles contextos, no fundo, verificar ou até certo ponto usar aquilo como um laboratório para testar, checar e fazer, digamos, a aproximação. E depois usamos dados estatísticos e aplica-se, digamos, toda a metodologia, todo o arsenal, digamos, da demonstração. Mas demorou muito tempo a que a área fosse reconhecida, porque o prémio começou em 69. Parem, 69. E, digamos, havia todo como é que é dizer, nunca tendo sido dado, havia toda uma bolsa. Quando digo bolsa, é pessoas acumuladas, não é, que mereciam. E, portanto, demorou muito tempo a haver o primeiro a levar Prémio Nobel em História Económica. Foi o Norte, Douglas North. E esse tinha, de facto, usado uma perspectiva muito institucionalista. Portanto, no fundo, o entendimento da Idade Medieval e Moderna completou completamente, porque ele explica como é que este continente, o Velho Mundo, fez então, digamos, este autêntico milagre de se adaptar a condições que, no fundo, privilegiam o mercado. O encontro de procura e oferta, o funcionamento das leis de mercado que, no fundo, levaram, digamos, àquilo que é a sociedade e a economia de hoje. Mas esse era profundamente literário. 10 anos depois, foi preciso mais 10 anos para haver outro de história económica, e esse foi o Fogel. E aí o Robert Fogel, quer dizer, é economista em cheio. Portanto, quer dizer, ninguém pode dizer nada sobre o passado se não demonstrar, através do coeficiente tal, que é maior que um ou menor que um, se realmente a hipótese foi confirmada ou infirmada. E, portanto, a história económica tornou-se, tal como qualquer outro campo, profundamente matemática portanto, cerrada, não é? E depois houve aqui uma certa pausa, e agora, seguidamente, 2 anos. Papá, a Chernobyl a maior parte das pessoas diziam, não, agora é micro. Agora vem o Lipsey, que é um homem que sabe micro, que tem manuais de micro, que a macro está muito complicada, o meu colega pode falar disso, porque há, digamos, diferentes peixes, não há, digamos, uma macroeconomia integrada. Enfim, estou a dizer isto, arrisco-me muito, está aqui um especialista, mas deixo à discussão, e dos colegas também que acompanham. E, portanto, a micro, digamos, está mais consolidada, agora vai para o Lipsey. E não foi. Portanto, também não é surpresa. Agora, o padrão manteve-se. O padrão da atribuição dos prémios é o mesmo. Porquê? São sempre universidades americanas. E temos aqui mais 3 casos. Temos o Moquir, que é da Northwestern, e é o quarto prémio da Northwestern já, Nobel, que eles lá têm, que eles competem muito do ponto de vista de quantos Nobel, contabilizam tudo. E é depois, digamos, a Brown. A Brown. Eu passei o ano de 2000 em sabática na Brown e o Howitt já lá está. Mas se eu almocei com o Howitt, não dei conta. Não dei conta. Eu também não estava no departamento de economia. Eu estava, como sou portuguesa, mandaram-me para o departamento de estudos portugueses. Portanto, poderia tê-lo conhecido, mas não me lembro nada disso. Agora,
Não há dúvida de que o Howitt fez um caminho notabilíssimo ao chamar a discussão para as empresas. É que todos os outros é assim no nível geral macro, né? Crescimento, taxas, aspecto. O Howitt não. O Howitt é tecnologia, sim, mas o que é que se passa com as empresas? E, portanto, o impacto dele nem foi bem na história económica, foi mais na história empresarial, na business history. E porque a questão, no fundo, é esta: tem novas tecnologias. Bom, uns adoptam, outros não, mas o que ele diz é o seguinte: se há alguns que embarcam na nova, digamos, na nova função de produção, no fundo é uma nova maneira de combinar fatores produtivos, uma nova tecnologia. Normalmente substituição de trabalho por capital, mais capital intensiva. E outros ficam na velha tecnologia. Há aqui problemas porque uns vão ser muito bem sucedidos e os outros não vão aguentar a competição. E, portanto, vem, digamos, a célebre teoria que levou o prémio Nobel para estes dois, que é a teoria da destruição, esses que estão a trabalhar são afastados, criativa, porque vem uma nova fase, uma nova função de produção, um novo setor, um novo... E de facto, digamos, isso entrosa muito bem, como diz, com o contrato IF para os ciclos longos, mas entrosa também muito bem com o Schumpeter, porque, se recordam, a ideia é de que as fases A são as fases da disseminação da nova tecnologia e, portanto, do crescimento da montanha russa que atinge um cume a partir do qual parecem estar esgotadas e, portanto, os lucros começam a diminuir, começa a afrouxar o crescimento e alguma coisa acontece. No fundo, invenções que estão disponíveis, que nunca foram usadas, mas têm que ser úteis. É que o segredo que estes três põem é que não é a ciência pela ciência, é a ciência que dá invenções que possam ser aplicadas, que tenham aplicação prática, que entrem, portanto, no uso das empresas e que fazem a novidade e um novo arranque com novos setores que, na sua pujança, arrastam o crescimento económico para uma nova fase e isto depois repete-se. Só que o Schumpeter nunca passou daqui, dos ciclos business cycle, enfim, eu tenho muita pena do Schumpeter, que é um homem tão aplicado, que no fundo morreu sem conseguir terminar o livro. Não sei se sabem que o Business Cycle, quem terminou foi a mulher. E andou a juntar os bocados, porque havia bocados no gabinete dele, em Harvard, mas ele não estava na de economia, estava na business, na HBS. E muitos ali no seu gabinete de trabalho, outros estavam na mão de colegas a quem ele tinha pedido opinião, outros estavam na mão de alunos, outros estavam na mão da mulher, para ela também era economista, e no fundo ela juntou aquilo tudo, e o que estava incompleto, ela deixou incompleto. E acrescentou só os títulos, e ele, no fundo, não terminou a sua obra. Não sabemos se ele chegaria ao longo prazo, mas ficou-se, na verdade, pela modulação a nível de ciclos de, digamos, 6, 8 anos. Agora, o que estes discutem não é isso. O que estes discutem é a tendência. Tem os ciclos, não é? Mas tendência de longo prazo. O que é justo, do ponto de vista de crescimento? E, portanto, a discussão é muito mais profunda, porque, de certa maneira, é trazer o problema para uma humanidade que se reinventa. Uma humanidade, porque tem havido muitas distopias, não é? Ai, vai o fim do mundo porque, olha, porque a população é muito excessiva e não é possível. Ai, é porque o nuclear traz o fim da humanidade. Mil distopias. E, na verdade, o mundo nunca desapareceu. A humanidade sempre conseguiu dar a volta aos seus problemas, apesar da limitação, das limitações que temos. Nós somos muito limitados. Eles reconhecem isso. Mas, por exemplo, chega-se à conclusão que há seres vivos que nós não conseguimos ver ao microscópio. Estende a nossa vista. Chega-se à conclusão que deve haver satélites, luas de Júpiter. Ninguém consegue. Ao telescópio. E, portanto, consegue-se. As limitações humanas vão sendo superadas com tecnologia.
não é? E desse ponto de vista, portanto, sei lá, a revolução da eletricidade é uma coisa notabilíssima, porque as fábricas que só trabalhavam durante os períodos diurnos puderam passar a trabalhar continuamente dia e noite, não é? Com turnos. Agora, eles estão todos muito entusiastas das novas tecnologias, todos, mas todos. Seja da parte computacional, já há fábricas que não têm lá ninguém. Diz que eu nunca vi, e cá não temos, mas são completamente automatizadas e, portanto, de noite estão a funcionar e não estão iluminadas. Porquê? Não há lá ninguém para precisar de iluminação, não é verdade? Eles trabalham de noite, robotizadas, e por outro lado, todo este mundo novo que se abre, do ponto de vista do cálculo. A gente não consegue calcular. Temos os computadores, eles fazem as contas. A gente só vai ver se o coeficiente é maior que um ou menor que um no modelo. Não é? Nós antigamente, quer dizer, o poder de fazer a diferença dos quadrados, para fazer a regressão linear, quer dizer, no meu tempo em económicas, quando eu me licenciei, era uma tarde inteira para fazer uma regressão. Agora, quer dizer, qualquer máquina de calcular dá os coeficientes longos. Depois temos é que discutir as outras coisas, que tem a ver com os testes e aquilo. Bom, portanto, eles são profundamente otimistas, quer dizer, de que o futuro está aí, à mão de semear. E que é preciso, na verdade, tecnologia útil, as revoluções científicas existem, mas contrariaram muita gente, sabe? Porque os colegas cujo quintal foi invadido, porque ele escreveu sobre o Reino Unido. É claro que os britânicos, quer dizer, estamos cá nós, para saber sobre o Reino Unido, está aquele lá na América a escrever sobre o Reino Unido. Aquilo era um massacre, completo, mas não completamente. Portanto, mas a força dos argumentos e da aplicação leva, e essa jovialidade, e o avião francês também tem uma certa jovialidade, mais calmo, mais discreto é o Paulit, mais, como direi, sereno, é de facto o Paulit. E desse ponto de vista, portanto, o papel do conhecimento é dito assim. Eles têm muitos problemas também com, digamos, a própria demografia, porque há um envelhecimento, porque há imensos problemas, mas de certa maneira eles pensam que a tecnologia vai superar, porque agora não é só os computadores, agora é a genética também, a produção genética. Ninguém sabe onde vai levar a produção genética, ninguém sabe por onde isto vai andar. E, portanto, digamos, é um reconhecimento merecido, completamente merecido. E para quem os conhece, faz todo sentido. Se não pensarmos nisso, devíamos ter pensado, porque, obviamente, é a consagração de princípios fundamentais para se entender o crescimento económico. E eles acham que deve haver papel do Estado. Isso liga à segunda parte, mas se calhar deixamos a parte da política económica e do caso português para daqui a um pouco mais tarde, não é? E podemos ouvir mais em pormenores os aspectos analíticos do modelo e das razões que levaram estes outros dois a terem, de facto, um Nobel que não esperavam, nenhum deles esperava. Parece que o único que pensava que pudesse ter era o avião. O avião terá dito para o Howitt, nós vamos ganhar o Nobel com isto. E o Howitt, está bem, está bom, deixa lá. Nem acreditou, nem coisa nenhuma. Agora, nem o Moquir, nem o Howitt realmente pensavam em nada disso, quer dizer, foram apanhados completamente. Isso não foi a mulher que soube e tal, e depois quando viram lá um número sueco e tal, pensaram, se calhar será. Mas quer dizer, o único que, digamos, foi mais estratega do ponto de vista académico, para ver se chegava realmente ao Nobel e se conseguia isso, o acelerador autêntico é o Aguirre, que conhece. Os outros ficaram surpreendidos, quer dizer, muito contentes. Quem é que não fica contente com o Aguirre? Ora, aqui tem, portanto, uma pequena introdução breve, que depois vou aplicar aos aspectos da política económica. Muito obrigado, Dr. Mata, e eu passava ao Pedro Brinca para fazer a sua intervenção. Obrigado, obrigado pelo convite. Eu peço desculpa de alguma falta de energia. Eu tive a semana toda, este é o primeiro dia que eu estou sem febre durante toda a semana. Depois, quem me conhece,
Tá, ok. Eu normalmente tenho mais energia a falar. ahm, e então, pronto. Ora bem, vamos ver. Para apreciar a contribuição destes prémios Nobel, eu acho que, sobre o tema da inovação, eu acho que primeiro nós precisamos de perceber que vivemos tempos excepcionais, numa perspectiva histórica. Ahm, eu acho que às vezes é fácil nós perdermos conta da vertigem de inovação. Muito ao pé do microfone, não sei se quer trocar o microfone. Não quero nada, já me arrependi. Não, Estou. Ok. Era um micro, não era eu. Então, estava a dizer, por vezes não é fácil nós termos noção dos tempos excepcionais em que vivemos, não é? Eu gosto muito nas minhas aulas de falar da minha avó Carmelo. Minha avó Carmelo tem 89 anos, vive numa aldeia em Santa Combadão, terra conhecida por produzir bons economistas, não é? Eu não sei quem é que vocês estão a rir, eu estou a falar de Nuno Mendes, foi secretário de Estado de Fernando Medina, secretário de Estado do Tesouro, não sei o que é que vocês estão a pensar. E quando a minha avó nasceu, em 1936, ela só teve eletricidade passado 20 anos. As pessoas eram tão pobres, no interior profundo português, que as pessoas levavam as brasas de casa em casa para acender o lume, porque os fósforos eram caros. Não havia condutas sanitárias. Ah, minha avó teve eletricidade em 1956, na aldeia. Não houve as ruas pavimentadas, foi mais tarde. As condutas sanitárias já foi na minha geração. Eu lembro de ser miúdo e jogar a bola na rua e ver as pessoas a meterem as condutas sanitárias. Ah, a minha avó hoje tem um pacemaker. Tem uma maquininha dentro do peito que faz tic-tic-tic-tic, não é? E que a mantém viva. Eu às vezes costumo dizer em jeito de gozo com a minha avó, bom, um dia quando morreres tem que cá vir o técnico desligar-te. Ela não acha piada. Mas, mas eu acho que é chocante, não é? A minha avó hoje tem um telemóvel que eu lhe comprei, com cinco uns botões grandes, que tem 10 gigas de internet, que ela não sabe o que é, e que tira fotos, que ela também não sabe como. Mas o mundo mudou muito, não é? E se isto não vos impressiona, pensem naquilo que foi que entre a invenção do avião e o homem meter os pés na Lua, passaram 69 anos. Quando morreu o último dos irmãos Wright, Neil Armstrong tinha 18 anos. Era possível, não sei se aconteceu, provavelmente não, mas que Neil Armstrong, o primeiro homem a meter os pés na Lua, tivesse tido uma conversa de adultos com o homem que inventou o avião. Ou seja, isto é uma vertigem tecnológica brutal. E de facto o mundo vive uma aceleração de inovação que leva ao aumento da capacidade de criação de valor, que por sua vez também leva a haver mais inovação contínua, que fez com que qualquer pessoa que esteja aqui nesta sala vive muito melhor que a pessoa mais rica do planeta há 100 anos atrás. Se alguém tiver dúvidas, imagina que quer ir ao dentista ou tentarem comer morangos no inverno. Ou seja, vivemos de facto tempos extraordinários, mas também excepcionais. E este é que é o ponto chocante. Passou mais tempo entre a Cleópatra e quem inventou as pirâmides do que entre a Cleópatra e as pessoas que estão nesta sala. Para vocês verem que crescimento económico, de forma continuada, é exceção numa perspectiva secular histórica. Aconteceu desde o século XVIII, XIX, e várias vezes já foi posto em causa. Foi posto em causa aqui também pelo nosso bastonário, um bocadinho, que é a questão da estagnação. Eu não sou tão pessimista, mas foi um tema muito vivo quando estávamos a sair da grande recessão de 2008. Havia um debate muito forte ali em 2012, 2013, se de facto a era do crescimento, inovação, esse loop contínuo se tinha gripado esse motor. Ok? Porque de facto, numa perspectiva secular, são tempos excepcionais. Ok? Ahm, por isso, a questão da inovação e modular a inovação e pensar a inovação e perceber o que é que há de excepcional acerca destes novos tempos que permitiu este motor contínuo de melhoria de bem-estar e das condições de vida, é de facto aquilo que subjaz a contribuição destes prémios Nobel. Ok? Ahm, em primeiro lugar, pelo Joel Mokyr, economista, mas focado essencialmente em história económica, não sei se a Maria Eugénia me vai bater por dizer isto, mas que realmente faz a observação de que tiveram que existir, que ao longo do tempo houve sempre inovações, mas elas nunca se traduziam em avanços permanentes e evoluções permanentes do nível de vida e de crescimento da capacidade de criação de valor
ok? E com esse aumento de capacidade de criação de valor, melhoria de vida das pessoas e das sociedades. E a pergunta é porquê? E uma contribuição-chave de João Moquir para este debate é precisamente perceber que existe um conjunto, ele define toda uma taxonomia, uma arquitetura do que é conhecimento, categoriza o que é que diferentes tipos de conhecimento, as condições que são precisas ser observadas para que o conhecimento se vá acumulando e gerando novas ideias e novos produtos e novas capacidades de criação de valor, mas muito baseado naquilo que eram as condições societais e as transformações sociais que a Europa e o mundo, sobretudo o Ocidente, viveram na segunda metade deste milénio, ou do milénio passado, um deste. Nomeadamente, lembrar que a inovação por si é disruptiva. Okay? Poderá não ter chamado destruição criativa, mas é disruptiva. Okay? É disruptiva e isso é óbvio para todos. Quando James Hargreaves inventou o fuso mecânico da máquina de tecer tecido, ele fez-lo em Blackburn, Inglaterra, ele teve que fugir. Os trabalhadores dos tiares que foram substituídos foram à casa dele e partiram as máquinas todas. Ele teve que fugir para Nottingham e trabalhar em segredo a vender máquinas, porque senão matavam, não é? Pronto. Ou seja, foi preciso ser criado todo um conjunto de transformações sociais, societais e políticas para que o processo de inovação, com o seu poder disruptivo, não fosse posto em causa por grupos que tenham um poder maior e que podiam bloquear o progresso para não perder privilégios adquiridos. Okay? Isto por um lado. Por outro lado, houve também uma enorme, uma boa contribuição, uma boa observação de que a inovação, para acontecer, depende não só de perceber que conseguir criar uma aplicação ou um produto é uma linguagem mais moderna, mas uma invenção qualquer que funcione, seja uma roda que usa a força motriz da água para moer grão, seja outra qualquer, a inovação não acontece se não se perceber porque é que determinada inovação funciona. E é com a revolução científica e com a disseminação quis dizer, a revolução do método científico, com a predominância da ciência, do método científico, tudo isso, se começou a acumular conhecimento e depois, por se perceber como é que as coisas funcionavam, é que conseguimos criar novos produtos. E por isso é que durante muitos anos estivemos presos a tentar encontrar pedra filosofal que transformava só pelo toque coisas em ouro. Se nós não percebemos porque é que os materiais transformam, podemos passar uma vida inteira a pensar que vamos encontrar uma pedra filosofal. Não é? Hoje percebe-se que isso é tarefa vã, porque percebemos como é que o material se transforma, não é? Ou seja, perceber como é que as coisas funcionam é fundamental para o processo de inovação. E, ao mesmo tempo, a inovação é disruptiva e grupos poderosos podem bloquear essa inovação disruptiva. E foram transformações societais e políticas, como, por exemplo, uma monarquia parlamentar com uma Constituição que protegia direitos fundamentais em Inglaterra, não é à toa que, do ponto de vista da inovação, a Inglaterra foi o grande motor disso. É fundamental para que, de facto, esses grupos de interesse não bloqueiem essa inovação. E eu acho que esta foi a grande contribuição de Joel Mokyr. Quando chegamos à Guion e ao Pete Howitt, bem, o Filipe Aghion foi meu professor de crescimento económico. Isto vai muito em contracorrente, mas ele é a razão pela qual eu não gostei de crescimento económico. Ele tinha um livro que era o New Growth Theory, que baseado no paper que a professora Maria Eugénia referiu, da Theory of Creative Destruction na Econométrica em 92, em que basicamente ele tinha um Growth by Variety e depois aquilo eram 11 capítulos com o mesmo modelo e que só mudavam mais variáveis para falar de novos fatores de crescimento. Não achei muita piada. Eu também não me sinto com muita propriedade para falar de forma muito autoritária sobre crescimento económico, porque aquilo que aconteceu a partir dos anos 80 foi crescimento económico e macroeconomia separaram-se. Deixámos até de usar a mesma matemática.
A malta que escreve modelos de crescimento endógeno usa tempo contínuo, nós usamos tempo discreto. Eles vão às conferências deles, a gente vai às nossas. Ou seja, separou-se um bocado as áreas. Mas eu acompanho um comentário que a professora Maria Eugénia fez sobre a importância do crescimento económico. Aliás, isso é reconhecido amplamente por todos os economistas, inclusive até por Bob Lucas, que tem a famosa frase que diz que quando começamos a pensar naqueles que são os determinantes de como é que uma geração consegue duplicar o rendimento e passar da pobreza a elevar o seu nível de vida, é difícil que consigamos pensar noutra coisa qualquer. Okay? Provavelmente acharam que ele era demasiado geek e estava a passar demasiado tempo na biblioteca quando ele disse isto, mas quer dizer, percebe-se um bocadinho a ideia, porque de facto crescimento económico, capacidade que nós podemos ter numa geração, duplicar o nível de vida das pessoas, é realmente brutal. E se nós olharmos para os últimos 200 anos, há 200 anos atrás, se vou comparar 1820 para aí com 2020, há 200 anos atrás, 10% da população mundial não vivia em pobreza extrema, 90% viviam. Hoje essa relação inverteu-se. Só 10% da população mundial é que vive abaixo do limiar de pobreza. 90% não vive. Ah, mesma coisa relativamente à literacia. Eu sou um grande fã da genealogia. Gosto muito de estudar as árvores de família, ando lá a estudar os antepassados, passo muito tempo a tirar fotografias de campas e coisas assim, e a ler assentos de batismo e de casamento das paróquias. Então temos que conversar no final. Se vocês forem ver e tiverem paciência para isso e curiosidade, se tiverem curiosidade para isso, nós vimos os assentos paroquiais já há 100 anos, 100 anos já não, mas 150 anos, toda a gente ensinava de cruz. O único que sabia escrever era o padre. E mesmo assim, às vezes mal, não é? Pronto. O único que sabia escrever. Hoje, 90% da população mundial sabe ler e escrever. Ok? Outra coisa que é dramática, uma das coisas, e creio que aqui a Maria Eugénia vai concordar comigo, das coisas mais deprimentes do nosso trabalho, é ler os assentos de óbito. 80% dos óbitos eram o quê? Crianças. Aliás, até dá um problema aqui para os neologistas, que é, as pessoas antigamente, como se metade das crianças morriam antes dos 4 anos, se gostavam muito do nome Luís, metiam o nome Luís aos primeiros 3 ou 4 filhos, para ver se um escapa. Depois quem se lixa somos nós, porque agora qual é o Luís que foi meu avô? Eu só sei que ele nasceu, se chamava Luís, e que foi ele que casou com a minha avó, mas eu não faço ideia qual dos 3 Luís é que, não é? Ou seja, o mundo, nós hoje pensamos em, pronto, na nossa família, nos filhos que temos, imaginem como é que era a mente humana na altura para racionalizar um facto como metade dos meus filhos não vão sobreviver à idade adulta. Ok? Tudo isto aconteceu no espaço de uma geração e meia, 2 gerações, 3 gerações. Ok? Ou 4, vá, vamos a falar de 200 anos. Ou seja, é extraordinário. Voltando outra vez ao foco e à contribuição do Pete Howitt e do Filipe Aghion. Uma nota também biográfica, entre aspas, sobre Filipe Aghion. Filipe Aghion já anda a trabalhar, eu concordo com o Eugénio, Filipe Aghion já anda a trabalhar para isto há muito ano. Há 20 anos que anda a caminhar para Estocolmo, por isso é que ele foi meu professor, que eu tenho doutoramento em Estocolmo. Há 20 e tal anos que ele anda, todos os anos vai a Estocolmo, dá graça para ver se ganha o prémio Nobel. E finalmente ganhou. Mas eu acho que a contribuição deles, para além da questão da matematização e da criação de toda uma geração de literatura baseada nestes modelos de Creative Destruction, tem outra qualidade e tem outro insight que é muito original, que é perceber que as empresas, e aqui também acompanho a Maria Eugénia quando diz que a contribuição do Pete Howitt e Filipe Aghion também é focar muito o processo de inovação nas empresas sujeito a forças de mercado, devidamente formalizadas, com a matemática moderna que nós hoje usamos para avaliar a economia. Tem alguns insights interessantes, como, por exemplo, as empresas hoje competem com elas próprias. Elas têm que perceber que uma inovação que elas fazem, não é? Elas hoje vão criar uma nova inovação que vai destornar o produto que tinham criado antes e gera alguns problemas. Vejam, por exemplo, a Apple. Todos os anos sai um novo iPhone. Aí agora tem mais uma câmera. Agora tem menos 1 milímetro de margem no ecrã. São inovações marginais, não é? Porque eles sabem que a inovação que eles estão a fazer estão a destruir o mercado, o produto que eles tinham criado. E isto leva a um grande ponto que eu queria trazer à discussão, que eu acho que não está muito popularizado no conhecimento geral das pessoas. Que é o seguinte:
nós estamos a falar de inovação e da matematização e dessas coisas todas. Mas hoje, quando nós falamos de modelação macroeconómica, nunca a ortodoxia foi tão ortodoxa. Nós vivemos tempos únicos. Eu não me lembro também sou mais novo, se calhar, mas não me lembro da ortodoxia em economia ser tão ortodoxa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu venho de uma época em que, na minha formação, é verdade, a microeconomia estava muito mais consolidada ao nível dos programas, okay? No mestrado, etc. No doutoramento toda a gente estuda pelo Mascolel, pronto. No mestrado, na licenciatura, toda a gente tinha textbooks que tinha teoria de consumidor, teoria de produtor, depois introduziam talvez teoria de jogos, pronto, faziam ali uns apontamentos. A macro era muito mais dispersa na minha altura da formação. Mas isso também reflete o efeito de arrastamento daquilo que é a teoria económica. Porque os meus professores foram pessoas que tiveram formação nos anos 80. No meu caso, por exemplo, em Coimbra. Foi lá que eu comecei a estudar, depois uma história comprida, quando é que eu acabei o curso, mas isso é outra história. Porque eu depois, a meio do curso, fui para o estrangeiro e fiz a minha formação no estrangeiro. Mas reflete mais isso que outra coisa. Porque, de facto, nunca a ortodoxia foi tão ortodoxa. Por exemplo, nós quando estivemos a falar do choque da Ucrânia e estávamos a discutir sobre qual é o impacto que tem o choque na Ucrânia, nós tínhamos debates entre policymakers e académicos, como Larry Summers, o Paul Krugman, etc., em lados opostos da barricada, mas usando o mesmo quadro conceptual de análise. Desde a década de 70 e 80 que se criou ali um quadro conceptual de análise que teve alguma homogeneidade na academia, e obviamente demora o seu tempo a chegar à, à área mais política, política económica, e depois, obviamente, também às universidades, porque é preciso graduar doutorados no novo paradigma, depois é preciso que esses doutorados arranjem emprego e comecem a formar a próxima geração de economistas, mas que ilustram um princípio que eu acho que é importante para tudo aquilo que é a economia de hoje, que é 99% das discussões a nível económico usam o mesmo quadro conceptual de análise, as mesmas teorias, os mesmos modelos. A discussão está quase toda na discussão de questões como medir. Quando foi a questão dos choques da Ucrânia e da inflação, dava toda a gente a discutir, então mas a inflação é mais choques de oferta ou procura? Porque se for choques de oferta, não se justifica subir as taxas de juros. Não é? Se nós vamos subir as taxas de juros para quê? Não vem mais gás da Ucrânia só porque a Lagarde aumenta a taxa de juros. Não é? Pronto. Mas se for um choque de procura, o responsável pela inflação, ou seja, governos, famílias e empresas têm demasiada liquidez e estão a exercer pressão sobre o preço de bens e serviços e a criar inflação, aí então há um papel para a política monetária. As discussões eram acerca de quanto é que vale cada um destes canais, não era acerca do quadro conceptual de análise. E por isso é que o ano passado, Luís Montenegro convidou 10 economistas para ir discutir com ele o Estado da Nação, pequeno almoço com os economistas. E eu fui um dos 10 economistas que fui lá e pronto, e cada um fez uma síntese do que é que achava que era relevante e foi das coisas mais deprimentes da minha vida. Eu podia só ter convidado um. Nós fomos lá todos dizer a mesma coisa. Os 10 economistas que lá foram disseram quase tudo o mesmo. Eu podia ter poupado dinheiro nos pequenos almoços, gastava só um. Não é? Porque existe esta confluência de ideias que eu acho que é predominante e que se consolidou sobretudo após 2008. Que é a ideia, do ponto de vista conceptual, de que, primeiro, essa ideia de que os mercados resolvem tudo, ninguém acredita nisso na academia. Isso é para quem gosta de discutir as coisas nos mídias, mandar bitites, ninguém acredita nisso. Os mercados precisam de regulação. Não de muita nem de pouca, precisam de boa e daqui é precisa, para funcionarem bem. Okay? E esse é um consenso gerado. E se nós formos ver aquilo que são os papers que estão a sair nas revistas todos os meses, vemos, por um lado, o quê? Um novo paper é uma nova falha de mercado que é identificada e depois qual é o mecanismo que deve ser criado para regular e para conseguir corrigir a falha de mercado. E por outro lado, da economia, a estender-se a áreas que tipicamente, historicamente, estiveram muito fora do seu domínio. Okay? A economia hoje, publicam-se papers nos top journals de economia sobre o impacto da acidez da água na costa da África no rendimento das crianças passado 20 anos ou 30, não é? Tenho uma colega minha de doutoramento, publicou um paper na American Economic Review sobre o impacto de falecer um parente no stress da grávida e depois no ordenado que o bebê vai ter quando for mais velho. Okay? Ou seja,
hoje o âmbito de onde a economia começa a olhar também, não sei lá, ela é sueca, é Petra Persson, ela é sueca, por isso, se calhar, está bem posicionada. Sim, os suecos. Ragnar, não, esse é norueguês, Frisch. Mas pronto, assim de cor, sei Ragnar Frisch, mas Ragnar Frisch era do meu departamento. Sim. Anyway, para concluir, porque o problema não é económico. Então, isso não é económico, porque é que a gente discute tanto? O problema, mais uma vez, não é económico, é político. O problema é político, não é económico. Vocês se reunirem os economistas todos do país, eles vão chegar a um consenso sobre o que é preciso fazer. Ninguém tenha dúvidas disso. Ninguém acha que comprar barcos sem motor para a Transtejo é uma boa ideia. Ninguém acha que fazer residências universitárias na Anadia é uma boa ideia. Ou seja, não há um grande discórdia de pensamento económico na generalidade dos economistas. Eu diria em 99,9% dos economistas. Claro que há sempre alguém com pensamento mais heterodoxo, ok? Mas nunca a heterodoxia foi tão heterodoxa também. Nunca ela contou tão pouco para a discussão académica, nunca contou tão pouco para a discussão de policy, ok? Como hoje. O problema é essencialmente político. Vamos a falar agora do último pacote de habitação, das rendas moderadas. O chinfrim foi as rendas moderadas. Não é? Se eles, em vez de tivessem criado o conceito de renda moderada, tivessem criado o conceito de renda de luxo, que são todas as rendas acima de 2.300 euros, o efeito era o mesmo e não tinha havido chinfrim nenhum. Por isso, o que eu acho que também é uma contribuição importante do Filipe Aghion e do Pete Howitt é que a inovação é excepcional, que os mercados por si não resolvem tudo, é preciso ter um cuidado muito grande com a regulação para ter a certeza que os incentivos estão nos sítios certos. É muito fácil ter empresas hoje com a globalização que crescem a nível mundial e que conseguem controlar ou conseguem evitar que haja inovação disruptiva. É preciso ter muito cuidado na regulação, como é que se faz estes ecossistemas. Ok? E acho que espelham muito aquilo que é o zeitgeist da academia e economia, não é? Que é esta ideia de que, de facto, todos os mercados precisam de regulação, uns mais, outros menos, mas o ênfase nunca está em mais ou menos, está sempre em melhor. Ok? Bom, Há ali uma pergunta, parece. sim, sim, já lá vamos. É só para dizer agradecer estas intervenções, acho que foram excepcionais e curiosamente convergiram, enfim, apesar de os ângulos de ataque do problema serem distintos, mas houve aqui uma grande confluência. E colocaram muitas questões, não é? E, portanto, desta plateia aqui, seguramente, que haverá haverá colegas que queiram precisamente fazer observações, não é? Eu só pedi uma coisa, é que procurassem ser o mais breves possíveis para permitir, digamos, a discussão, até porque eu ainda quero dar a oportunidade uma segunda ronda de intervenções aqui com os nossos convidados. Portanto, quem é o primeiro? Eu lá atrás vi aqui o Luís. É o Luís, não é? Não, acho que está lá atrás. Eu não reparei, estava ali a tomar atenção. Quem é que lá atrás? Ou Maria Eugênia? Ou alguém? Alguém mais atrás pediu para falar? Acho que ninguém se acusa. Fala agora ao calço parecer. Portanto, Luís, faz favor. Eu em 2000, na Universidade de Stanford, o Paul Romer foi meu professor de macroeconomia. Foi quando eu aprendi as teorias do crescimento endógeno. E aí fiz um recuo no tempo, fui ver o modelo do solo. O que é que eu vi no modelo do solo? Ele, para explicar o crescimento económico, não conseguia explicar pelos fatores de produção de trabalho e capital, arranjou o célebre fator específico. E aí o que é que eu concluí, o meu raciocínio passando do modelo do solo para o modelo do ramo? É que os economistas já tinham percebido a importância do conhecimento e tecnologia para o crescimento económico. Só que não conseguiam pô-lo endógeno no modelo como variável explicativa do crescimento. E estavam a tratar a tecnologia, o conhecimento, como um fator exógeno que tem efeitos na economia, tal como um tremor de terra tem efeito na economia, só que não era estava dito dentro do modelo. A grande vantagem do modelo do Romer é que ele põe a tecnologia e o conhecimento, no fundo, como variáveis endógenas e explicativas do governo, do modelo. E, portanto, há um salto, a meu ver, da análise do solo para a análise do Paul Romer. O solo já tinha percebido que o progresso tecnológico contava, mas não sabia explicá-lo, não sabia metê-lo no modelo. O Paul Romer, como meu professor de macro,
percebi isto. Outro ponto só que eu quero levantar, eu acho que estes dois economistas também fizeram um raciocínio interessante entre a inovação e as estruturas de mercado. Se nós tivermos um tipo a monopólio, o tipo não tem nenhum interesse em inovar, tem o poder todo sobre os consumidores, está-se nas tintas. Mas, por outro lado, se a concorrência for muito forte, tendencialmente aproximando-nos do modelo de concorrência perfeita em que o lucro é zero, também não há margem comercial para inovar, para dinheiro para gastar. E, portanto, convém haver concorrência que é B, mas se for muita também não vamos lá. Depois dos três que ganharam o Prémio Nobel, a meu ver, o que foi o mais mediático de todos é o Philippe Aghion, que aproveitou o prémio para logo vir dizer que a Europa, face aos Estados Unidos e à China, tem um grave problema, está a deixar o monopólio da evolução tecnológica à China e com isso tornou o evento um mediatismo que não tinha até aí. Mesmo muita gente não ligava a estas coisas quando o Filipe Aghion vem, no fundo, repetir o Draghi, mas agora com o prémio Nobel em cima, deu-lhe uma importância, uma dimensão que os outros dois sozinhos não tinham conseguido. Isto é uma visão cínica política, já não é economia, é uma visão cínica do problema. Obrigado. Já vais Eu comentar posso. as observações? Muito boa tarde, Argentina Marques. Ahm, já tinha ouvido a história da avó Cremelte. Ahm, então, a minha questão vem no seguimento desta observação agora feita relativamente à parte ocidental e à parte de leste da Europa. Ou seja, como é que a Europa, neste momento estamos numa, pelo menos a minha visão, numa estagnação relativamente à Europa em relação a potências como a China ou até as outras potências do leste. E como nós vimos pelo Covid também, tecnologias, a Europa está muito dependente, e até os próprios Estados Unidos, da China. Como é que nós podemos continuar a crescer se estas economias emergentes são as que estão neste momento um passo mais à frente? Obrigada. Obrigado. Mais. Boa. Agora não. Olá. Está a funcionar assim. Olá, boa noite. Meu nome é Luísa. Sou ex-aluna do professor Pedro Brinca e queria só agradecer a intervenção dele. da cabelo também. Ai, tá. Pronto, tá bem, desculpa. Sou ex-aluno do professor Pedro Brinca, queria agradecer a participação dele hoje aqui e de todos os convidados, obviamente. Ele é que me apresentou esse conceito e também por causa das aulas dele também, que eu mudei o curso para economia e acho que é muito importante esses debates e só para finalizar aqui, já que não havia mais perguntas, eu queria agradecer. Pronto, obrigada. Olha aqui. Isso. Alzira. Não, não era dizer que não tinha nada contra a avó Cremilde. Aliás, é uma história que eu tenho todo o gosto em rever e também me revejo dos dois professores que estão hoje aqui relativamente aos nossos antepassados e também eu própria consulto também com frequência os Vamos nossos conversar antepassados. sobre isso. Obrigada. Obrigada. Quando andei a estudar económicas e tínhamos a cadeira Teoria de Política de Desenvolvimento Económico, TPDE, Alfredo Souza. Alfredo Souza, infelizmente, coitado, faleceu, nós estudávamos a teoria de política de desenvolvimento económico e o crescimento económico. O crescimento, havia ali que era o crescimento e o que era o desenvolvimento. O desenvolvimento já na altura era algo que no crescimento era imputado a inovação, o desenvolvimento, tudo isso. Passados estes anos todos, e agora que foi falado aqui que a Europa praticamente está estagnada, está muito atrás, não,
não se diz diretamente, mas que está um bocadinho atrás, um bocadinho a favor, segundo dizem, não é a minha opinião, da China, dos novos BRICS, vamos lá, e os Estados Unidos, Deus queira que continue a ser a grande potência industrial e tecnológica. Eu custa-me um bocadinho aceitar que a Europa, nunca digo, mas custa-me aceitar que ouço dizer que a Europa está estagnada. Porquê? Porque as pessoas têm tendência a ver a coisa só no geral e falta-lhes ir ao cerne, ao interior da questão. Como europeísta que sou, bastante. A quantidade de iniciativas que existem, só que o crescimento da Europa não faz, se calhar, não fazia sentido comparar o crescimento da China com o crescimento da Europa. Porque partem de bases diferentes, têm qualificações, perfis completamente diferentes. A China copiou praticamente tudo. A China, se é hoje o que é, deveu-se à abertura do GATT, OMC, a abertura do OMC, e que foi aí que cresceu em exponencial. E quando discutíamos o novo acordo, vamos lá, até discutimos o acordo de multifibras, tudo isso de Portugal, para termos, já sabíamos que a China perspectivava um crescimento económico grande. A China parte de uma base completamente, uma base diferente. Eu não quero dizer que seja melhor ou pior, tem uma base, para já, tem uma questão que nós não temos, e ainda bem que não temos, porque ali as pessoas, a população faz aquilo que quem manda, e de resto, se não fazes, não obedeces, não convido-te a sair, ou tem outro castigo, entre aspas. E a Europa não. A Europa é um conjunto de democracias que as pessoas têm tendência a ver uma. A União Europeia é, de facto, uma entidade, não é uma instituição. A União Europeia não é uma instituição, é uma entidade com uma proliferação de pensamentos é democrática, obviamente, e estarmos a comparar, dizer que a Europa, todos querem vir para cá, isso aí, mesmo até os chineses que podem sair, saem. Estarmos a comparar a Europa e batermos na tecla que a Europa está em recessão, que não tem o crescimento, não tem os robôs todos, que a China, de facto, hoje vai-se a uma fábrica, com certeza, na China, e aquilo é tudo, muita coisa robotizada. De facto, eu, quando estive na economia, dizia, vamos para a China porque cabemos lá todos. De facto, cabemos lá todos. O investimento. E a China hoje fez-se muito com o investimento europeu, que agora pensamos duas vezes. O que aconteceu com a Rússia, estou a levar um bocadinho a coisa para o campo político também, mas o que está a acontecer com a Rússia, fomos ali um bocadinho naif, a Europa foi um bocadinho naif, mas é do gene, é do nosso gene, vamos lá ver. E de facto, eles conseguiram dar crescer em exponencial, que de facto a Europa já não tem sentido, nem faz sentido. A Europa crescer em exponencial. Não faz, não faz, não é? Porque a Europa responde a determinados apelos que os chineses não têm, não é? Portanto, só era mais um comentário do que propriamente colocar questões, mas estou aberta a responder a qualquer coisa que seja necessária. Eu julgo que podemos fazer agora aqui o Paulo para dar. De qualquer forma, eu não resisto a fazer duas observações até para motivar. A primeira, que é sugerida aqui por esta atenção desta nossa colega, e que tem a ver, efetivamente, com a questão do crescimento. Efetivamente, o crescimento, entendido como taxas de crescimento elevadas relativamente à que é a tendência, é um fenómeno relativamente recente. Final do século XIX, princípio do século XX, e olha lá, e incidiu particularmente no período do pós-Segunda Guerra Mundial, não é? E que as taxas de crescimento médias estiveram na casa dos 6% e mais, e países cresceram a 2 dígitos, incluindo Portugal, não é? Chegou a crescer a 2 dígitos em alguns anos. Mas, portanto, o que é normal? É evidente que eu estou inteiramente de acordo que crescer, digamos, de 1 para 2 é 100%, não é?
crescer de 1 milhão para 1 milhão e 100 mil, enfim, é outra coisa completamente diferente. A escala é muito importante para perceber. E este é que é o desafio que eu vos coloco, que é esta questão do crescimento, que é, vamos lá ver, o que é que se espera que seja uma taxa de crescimento boa, não é? Isso é um desafio. Eu próprio não tenho grandes questões sobre isso, e acho que é importante, não é? Porque aqui introduz uma questão do qualitativo também, cá está. Não apenas a parte quantitativa, mas a parte qualitativa. Mas isso vale muito mais. Agora, há uma coisa que o Pedro disse, que eu achei muito interessante, que é a questão da ortodoxia, que eu concordo plenamente. Aliás, não é nada de novo, não é? E outros tempos em que não havia. Portanto, que há tempos também de ruptura, não é? E, portanto, provavelmente, hoje o que nós estamos a assistir, em matéria de dinâmicas, que não sabe exatamente o que é que vão dar, mas sabemos que há coisas que estão aqui a provocar rupturas, também no plano do pensamento, isso acontece. E muitas vezes não são as coisas mais coerentes do ponto de vista teórico que se afirmam, são às vezes as coisas que correspondem, as ideias que correspondem mais às necessidades concretas das épocas que estamos a atravessar. Não é? Aliás, é a velha questão entre a teoria clássica, ou neoclássica, como quem lhe chamar, e o keynesianismo, não é? Portanto, se nós compararmos as duas teorias, não há dúvida absolutamente nenhuma que a coerência interna, o formalismo da teoria clássica, neoclássica, é muito superior à da teoria keynesiana. Não é? Bom, aliás, entre os próprios keynesianos não há propriamente muitas vezes um consenso sobre muitas matérias, não é? E há muita discussão o que é que ele queria dizer com aquilo. Não é? Até sobre o princípio da procura efetiva. Não é? E, portanto, mas, no entanto, as ideias vingaram. Vingaram até ser posto em causa novamente nos anos 70, não é? Na sequência da crise energética. E ele disse uma coisa muito engraçada, ele disse, bom, quando há 3 economistas numa sala, pelo menos há 4 economistas. Há 4 opiniões, não é? 2 delas são minhas, não é? Mas aqui nos 10 há uma. Hã? Nos 10 há uma. Há uma, quer dizer, do tempo dele era, ao contrário. Era ao contrário, não é? O próprio tinha opiniões, digamos, diferentes relativamente a encontrar uma solução para o problema. Mas, portanto, a questão da ortodoxia é verdade. E eu não sei se isso não pode ser uma limitação. Ou seja, o facto de as pessoas não ousarem dizer nada, e isso é um problema do ponto de vista atual, relativamente aos economistas, terem dificuldade em dizer alguma coisa que acham que alguém vai achar mal. Sobretudo alguém se vier poder. Nesse caso estava lá o futuro primeiro-ministro e dizia, deixa lá que ainda posso ter um lugar. Já era primeiro-ministro. Ainda posso ir a ter um lugar de ministro ou coisa assim, convém não falar sobre fora da caixa porque posso arrepender, não é? E aliás, há outra coisa, e eu termino já, peço desculpa, que é o que o Keynes dizia, não é? Que o difícil não é aderir às novas ideias, o difícil é escapar das antigas, não é? Que ele diz no seu prefácio magistral à teoria geral, não é? E traduz muito, não é? Mas também, e agora termino de Camões, não é? Que eu agora tenho utilizado muito esse grande economista, que é o Luís Vaz de Camões, tem um poema maravilhoso que é Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não é? Em que ele diz, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. E nós temos muita dificuldade em aceitar as novas qualidades, não é? Porque elas muitas vezes vão contra nós. E, portanto, digamos, esta colocação da tónica nos fatores do crescimento, sejam eles sob que perspectiva for, eu acho que leva e deve permitir que nós, hoje, e particularmente assim todo aniversário, coloquemos em causa muitas daquelas que são as referências. Quer dizer, nós precisamos de novas referências, de novos sistemas de referência, para conseguirmos ler a realidade, ver o que é que ela nos está a pedir e tentar intervir sobre ela, não é? E, portanto, provavelmente está em tempo de produzir talvez uma nova ortodoxia que venha daqui para a frente, mas que neste momento também assistimos uma certa... Era isto, peço desculpa de me arrastar, mas eu agora pedia para... E talvez pôr a tónica mais nas políticas agora, okay, não é? Já que isso foi uma nova ronda, portanto pedia então... se calhar começar como é que é? Se calhar começar pelo Pedro e terminar da Maria Eugénia. Então, Pedro... Ora bem, isto foi um período longo, tenho aqui muitas notas. Para começar, concordo com o professor Mira Amaral, claro. Aliás, Solow, a questão da relevância da tecnologia, Solow fê-lo não no paper de 56, em que apresentou o seu modelo, mas num paper de 57, em que calculou tal resíduo e faz séries temporais com isso, etc.
o que Romer faz em 1986 na sua tese de doutoramento, exatamente como o professor descreveu, é, dentro de um modelo macroeconómico de equilíbrio geral, modelizar as forças que determinam se vai haver mais ou menos inovação em função daquilo que é as forças de mercado. E a percentagem de pessoas dedicadas à investigação, etc. E esse paper tem dois resultados importantes, que é, o primeiro é que uma solução de mercado não é eficiente. Ok? Isso é fácil de perceber, porque a criação de conhecimento tem externalidades. Ninguém aqui, eu não sei se o Bastonário ainda paga royalties ao Ben Franklin pela eletricidade, pois não? Não paga, a última vez que eu vi, acho que não. Ou seja, estão a perceber que. Ou seja, estão a perceber que a inovação tecnológica tem externalidades. Quem inventou o mapa agora para o telemóvel não teve que inventar a internet, nem teve que inventar o telemóvel, nem teve que inventar nada disso. Por isso, o conhecimento gera externalidades. E o que nós sabemos dos manuais de micro do primeiro ano é que o mercado com externalidades não leva a um resultado eficiente. Ok? E a segunda é que há um padrão na generalidade dos países no mundo em subsidiar a inovação. E isso é um resultado que emerge precisamente da tese de doutoramento de Paul Romer, porque havendo externalidades positivas, existe um subequilíbrio em termos de produção de inovação e, como tal, há margem para subsidiar a inovação. Que é também outro resultado do Philip Agnew e do Pete Howitt, apesar deles ali terem ali forças opostas, mas pronto. Relativamente à estagnação da Europa, vamos lá ver. Vamos primeiro a factos, que é para depois poder emitir opiniões. A razão pela qual se fala muito da China está a ultrapassar não é porque se vive melhor na China. O PIB per capita chinês deve estar aqui nos 12 mil euros. 13 mil. 13 mil. Pois. O poder de compra será nos 20 e tal, se calhar. Sim, mas nós ainda estamos acima disso, não é? E bastante. Qual é o problema da China? O que é que a China tem muito? Chineses, não é? 1,5 bilhões. Quando nós estamos a falar de nível de bem-estar, não há comparação possível. O problema da China não é a parte do bem-estar, é a parte da geopolítica. Porque a China já tem um PIB maior que a União Europeia. Essa é que é a questão. Principalmente num contexto em que a revolução, ou os fatores da aceleração económica dos últimos 20 anos tiveram muitos assentes no digital. Aqueles que são os componentes determinantes para o digital, como são as matérias, o níquel, o cobalto, o lítio, as áreas de semicondutores, está tudo na China e no Sudeste Asiático. E essa parte da geopolítica é importante, a cautelar, ok? Sim, no Sudeste Asiático. E é China, mas não é, não sei qual é a posição institucional da ordem, mas... então, agora, que há aqui um problema, ninguém tenha dúvidas. Porque vamos lá ver. Nos últimos 22, agora não vou comprar com a China, vou comprar com uma economia desenvolvida, com os Estados Unidos. O gap do PIB per capita em poder de compra da Europa para os Estados Unidos era 17%. Hoje é de 30%. Isto em 20 anos. Este atraso é 72% explicado por atraso na produtividade. Os economistas a falar sobre os problemas da Europa e de Portugal, então, parece aquela senhora dos apanhados da TVI Porto, dos vídeos do YouTube, a senhora da umidade, não sei se algum dia viste, não sei se alguém aqui já viu, a senhora consegue dizer a palavra umidade 30 vezes numa entrevista à TVI. E quando nós falamos dos problemas de Portugal e da Europa, somos a versão da senhora da umidade, só que agora dizemos produtividade. É impossível ter qualquer conversa sobre a Europa sem dizer 30 vezes a palavra produtividade. Mas é verdade, 72% do atraso desses de 17 para 30 foi produtividade. E esse atraso na produtividade é tudo explicado por um setor digital. Um setor. Em 2000, as principais empresas americanas eram do setor automóvel, na Europa também. Chegamos a 2010, as principais empresas dos Estados Unidos são do setor de hardware e software. Em Portugal, continuam a ser do setor automóvel. Chegamos a 2020, as principais empresas dos Estados Unidos são do digital. Na Europa, continuam a ser do setor automóvel. A falta de dinamismo na Europa é brutal. Das empresas com capitalização em bolsa acima de 100 bis, não há uma na Europa que tenha sido criada nos últimos 50 anos. Uma. Com capitalização em bolsa acima de 100 mil milhões de euros. Nos Estados Unidos, todas as que têm uma capitalização em bolsa acima de 1 trilhão de dólares, foram todas criadas no mesmo período. Ou seja, isto percebe-se o problema da falta de dinamismo europeu. A Europa não tem uma empresa do top 10 em computação quântica. Não tem uma. Qual é a market share das clouds europeias?
Na Europa, não é no mundo, na Europa. 2%. Alguém aqui consegue dizer o nome de uma cloud europeia? Sabem a Dropbox? Sabem a Google Drive? Sabem a OneDrive? Sabem alguma europeia? Bola. Não existe. Tem 2%. Pronto, agora vamos às razões. Agora vamos às razões. Ou seja, eu dizer isto não significa que não hajam razões. Eu sou nisto, sou um laplaciano. Tudo tem uma causa e uma reação. Por isso, nada se perde, nada se cria. Pronto. Ou seja, existem razões para isso. Nós não somos os Estados Unidos da Europa. Eu sou um europeísta e federalista. Estamos juntos. Ok? Gostei muito de ouvir isso, porque eu também sou. Sou cético. Há capacidade da Europa de se afirmar enquanto tal. Porque a Europa cresceu muito rápido, na minha opinião, cresceu demasiado rápido, no sentido que teve um projeto de expansão e de integração do mercado único muito mais rápido que um processo de integração política. Quando o Plano Draghi foi anunciado, não foram 3 meses, nem 3 semanas, nem 3 dias, foram 3 horas que demorou a que o Ministro das Finanças alemão fizesse uma conferência de imprensa a dizer que não há cá emissão de dívida conjunta para o Plano Draghi nenhum. Quando se fez o Rearm Europe, foi a mesma coisa, com os holandeses e com os alemães. Não há um processo de construção de identidade europeia. A Europa cresceu demasiado em termos de mercado único e não cresceu nada do ponto de vista político. Nós hoje vamos ao estrangeiro, se lhe perguntarem, então de onde é que vem a amiga? Eu venho de Portugal. Ninguém diz que vem da Europa. Não é? Mas se ficar um americano, ninguém vai dizer que vem do Delaware ou do Arkansas. Não é? Vamos dizer que vem dos Estados Unidos. Ou seja, o processo de construção europeia tinha que passar pelo processo de criação de uma entidade europeia que não passou. E esse é o meu ceticismo. Acho que estamos 100% alinhados que há razões para. Para querer comparar a Europa com não sei quantas, com os Estados Unidos, não, temos muita comparação ao nível político, mas veja agora um problema muito presente. Ontem, o Conselho Europeu, a Bélgica opôs-se à utilização do governo para o financiamento da defesa Ucraniana. Em termos de negociações, os conselhos têm de mercado interno, para quem está nas negociações, para que só tenha qualquer coisa que fique bastante, é já um passo. Só preciso 27. Sei. Ou seja, está. Ninguém diz. Eu acho que existe aqui conventional wisdom. E se calhar há longo prazo, que alguma vez consigamos uma estrutura política que os Estados Unidos têm os seus 50 Estados. É muito difícil. Claro. Eu concordo com tudo aquilo que disse, só discordo numa coisa, que é óbvio que existem razões para esta fragmentação. E também lhe dou mais exemplos. Porque é que Portugal e Espanha conseguiu passar a crise do gás natural sem grande impacto? Porque o nosso gás natural vem da Nigéria pelo gasoduto da Argélia. Mas porquê é que o gasoduto da Argélia não passa aos Pirineus? E está ligado à rede europeia? E porquê é que a França não quer? Quer vender o nuclear. Ou seja, é precisamente a fragmentação de um bloco em 27 geografias que está a fraqueza da Europa. Por isso, onde eu discurso. Eu sugiro. Para não diálogo. Eugénia, Eu posso só terminar. Não, também para a própria integração. Mas, António, se me deixar só terminar. Mas, eu termino. Por isso, eu acho que a única coisa que eu discordo é que essa comparação deve ser feita para nós percebermos essa fragilidade e a podermos corrigir. Agora, eu continuo a ser cético porque aquilo que nós vemos em termos de movimentos políticos, e aí não tocámos numa coisa que por acaso também é um dos tópicos que foi abordado pelos prémios Nobel, que é a questão dos vencedores e dos perdedores de todo este processo de inovação e do aumento das desigualdades, etc. Todos os movimentos políticos na Europa, tipicamente populistas que têm subido, são eurocéticos e nacionalistas. E daí vem o meu ceticismo. Mas nada me faria mais feliz do que ter a Europa que ambos desejamos. Dito isto, para terminar,
A questão da ortodoxia, esse é o último ponto. É verdade, hoje em dia existe uma ortodoxia à volta dos modelos de agentes heterogéneos novo keynesiano, não é? Este consenso começou-se a surgir nos anos 70, do lado dos novo keynesianos, Stanley Fischer e John Taylor e esses autores, do lado dos neoclássicos, mais aquilo que acabou depois por dominar tudo foi o Shidlan e o Prescott, com o Real Business Cycle, mas a partir de 2008 começou os trabalhos começaram antes, mas a partir da grande recessão, com esta acabada a tal euforia de que os mercados resolvem sempre tudo, não é preciso regulação nenhuma, desregular a maluca, que depois de ter morto isso, disso ter sido morto essa ideia, começaram a predominar uma nova ortodoxia, que são os modelos de agentes heterogéneos novos keynesianos. E esses modelos têm 10 anos, por isso a ortodoxia não é assim tão velha ainda, não é? Dito isto, se eu concordo com a ideia, mas toda a gente usa. Neste momento é o paradoxo, é o paradigma dominante, da academia. O paradoxo não sei, mas pronto. No fundo, a revolução dos anos 70 foi meter rational expectations em modelos de equilíbrio geral. Pronto. Seja com rigidez nominais e assimetrias de informação nos preços, fosse através de outros mecanismos. Mas o ponto principal é que a economia continua viva. E a macro, neste caso, que a minha dama, continua viva, no sentido que, por exemplo, Ben Moll, que é professor na LSI, questiona, agora voltamos a questionar a questão das expectativas racionais, porque neste momento são, se calhar, uma das coisas que, do ponto de vista computacional, nos limita na nossa capacidade de modelar a economia, e porque parte de premissas que não são muito empiricamente plausíveis, como o facto de nós agora andarmos a estimar VARs para gerar expectativas sobre o que é que vão ser os preços amanhã. Que no fundo é isso que os agentes nos nossos modelos fazem. Ok? Por isso a economia continua a haver esse debate do ponto de vista. Agora, é feito dentro do mainstream e não vem de fora. Não é? Essa influência dos heterodoxos morreu. Tá? É muito frágil. É muito menor. Eu não diria morreu, se calhar é excessivo, mas é muito menor hoje que algum dia foi. E para terminar. Já que estava a citar Camões, pronto, eu não sou tão nacionalista, eu vivi em Florença, citava Maquiavel, de que nada é mais difícil do que estabelecer uma nova ordem das coisas. E de facto, quando nós falamos de quebrar a ortodoxia, nada é mais difícil do que estabelecer uma nova ordem das coisas. Ela acaba por se impor independentemente da nossa vontade, não é? Mas, Maria Eugénia. Bom, eu não vou ser tão elegante nem tão poética como os meus colegas. Eu, muito brevemente, só diria que há duas maneiras de olhar para a ciência económica. Uma maneira é ver o que é que, na verdade, sobreviveu até hoje e que é considerado como verdade científica. Outra maneira é entender que aquilo que foi aparecendo é uma teoria económica que é filha do seu tempo e que, portanto, cada período tem a sua própria teoria económica nascente. E voltando aos prémios Nobel que nos trouxeram aqui, não é? E houve perguntas sobre esse assunto, não há dúvida de que estes três se coadunam muito bem com a realidade atual, porque são os primeiros a reconhecer que as inovações tecnológicas dão origem a, digamos, despedir muita mão de obra. Não é só as máquinas e o ludismo, que havia um movimento ludista de destruição das máquinas nas fábricas por esse efeito, mas é na atualidade o receio de que muitas pessoas ficam sem pé, porque hoje quem não souber, digamos, utilizar um computador não tem um emprego. E o que eles explicam, na verdade, é que, portanto, o processo tecnológico dá origem a fenómenos de migração. É uma outra vertente das contribuições que nós não abordamos aqui. E essas migrações são, portanto, mão de obra disponível para utilização de outras formas, noutros setores e de acordo com uma formação que virá da nova tecnologia que, portanto, irá aparecer. E assim sendo, há, digamos, a necessidade de alguma intervenção estatal, e estamos aqui no campo das políticas económicas, no sentido de promover o crescimento económico. Ora, toda a ideia é de que, sendo o crescimento um fenómeno endógeno, em que, portanto, todos os modelos têm que considerar a retroação das variáveis sobre si próprias,
toda, digamos, a abordagem matemática passa para o campo das matemáticas da engenharia, porque nós na economia não temos, na verdade, instrumental matemático para o efeito. E por isso os modelos são muito mais complicados. E uma vez mais, eles com esta endogeneização do problema, também se aproximam muito mais da aceitação, porque a persuasão é muito importante. Os grandes economistas muito persuasores foram o Smith, com toda a capacidade de... Ele não tem novidades próprias, mas é, digamos, uma súmula do que está disponível e fez um escrito, A Riqueza das Nações, que é extremamente popular, extremamente... É considerado o pai da ciência económica. O próprio Schumpeter, a capacidade persuasiva, e o Keynes. Quem era o Keynes? Tudo o que ele dizia é considerado verdade. E estes prémios Nobel têm também esta capacidade de persuasão, de adequação àquilo que é o problema da atualidade. E assim sendo, eles põem no fundo a tónica na necessidade de um Estado que seja, digamos, algo que vela pela capacidade de estas coisas acontecerem, mesmo no mundo científico. Porque, por exemplo, o Howitt vai para visitar o Egan. Eu só pude conhecer o Moquir porque tinha projetos de investigação financiados pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Projetos que nunca foram além de 100 mil euros, mas que me levou à capacidade de, digamos, viajar e participar nessas conferências, ir de sabáticas, estar na Brown, depois na LS, fui à LSI 2 vezes, todas as universidades que citou, que viajou, é, digamos, a única maneira de certa maneira, compreender que a própria produção científica é endógena e, nesse ponto de vista, a orientação de teses é muito importante. Eu não disse, mas é muito importante que, por exemplo, o Moquir orientou mais de 50 teses de doutoramento, porque fez escola, mas fazer escola é no sentido científico, ter discípulos, trabalharem todos na mesma linha analítica. Coisa que é muito difícil. E estando na mesma universidade, desde 51 anos, na Northwestern, repare. Se uma pessoa anda a saltar de um lado para o outro, nas universidades, daqui para ali para lá, primeiro que se adapte, que há uma perda, digamos, porque a inércia tem na engenharia características especiais. E da mesma maneira, prosseguir uma linha, por exemplo, qual é o historiador económico que tem mais publicações? Não é nenhum destes. Quem tem mais publicações? Há um ranking que publicam e a gente vai ver qual é a nossa posição lá no ranking. O primeiro número é o Michael Bordo e não é Nobel. Porquê é que o Bordo tem tantas publicações? Porque tem imensos doutorandos e ele co-assina os papers com os doutorandos, como é evidente. Mas não tem o prémio Nobel. Agora, estes têm uma linha de investigação, não há dúvida, e em Portugal a gente consegue estas coisas. Bom, em primeiro lugar, a FCT desapareceu, vamos ver. Em segundo lugar, os fundos eram muito limitados. Quem não tem paper é escusado tentar ir a participar em qualquer conferência, e acho bem, quer dizer, tem que ter um paper e aceite para poder ir e, portanto, apresentar os seus resultados. E de outra forma, também é preciso adequar as instituições para que o crescimento endógeno aconteça. Porque, por exemplo, a International não pode ir uma pessoa. Vou submeter um paper. Não. Existem associações nacionais que são afiliadas da Mundial e só através do pagamento dessa cota é que os investigadores podem aceder a essas reuniões gerais. E, portanto, um passo decisivo deste ponto de vista aqui para a nossa Casa Nacional foi em 1980 o ISEG, eu sou da Nova, o ISEG ter percebido que era preciso uma associação portuguesa de História Económica e Social para afiliar na International, porque a Academia Portuguesa de História nunca o tinha feito.
E de maneira a que os investigadores portugueses, através da portuguesa, pudessem ter assento nessas reuniões do Mundial de 3 em 3 anos e conhecer lá os colegas e discutir os assuntos. Porque de outra maneira, quer dizer, não se chega lá. Portanto, é preciso que haja um entendimento que as próprias instituições têm que estar, como direi, atentas ao que se passa lá fora e criar linhas de investigação próprias, porque é muito difícil, com uma comunidade científica tão pequena como a portuguesa, haver alguém que se dedica exclusivamente à temática só da tecnologia. Porquê? Porque há uma secção e depois pedem, e o caso português? E a pessoa, bem, não está a fazer finanças públicas, bem, não está a fazer papers de tecnologia, bem, não está a fazer papers de monetária, bem, não, o que são muito úteis, não há dúvida. Por exemplo, quer dizer, o novo milénio são crises atrás de crises. Não tínhamos dúvidas. Vamos de crise em crise. Desde que chegou a União Monetária Europeia, são crises atrás de crises. É a ideia de que o modelo crashed, o modelo quebrou, partiu, não funciona mais. Diz-me que é desde 2008, foi a maior, foi a grande, não é? Mas nós aqui, para nós, nem foi essa. Aqui foi basicamente o corte salarial, a vinda da Troika. Aí é que o povo português sente, não é? Pronto. São crises atrás de crises. E tudo isto, no fundo, requer que haja também uma ligação com a política monetária. Porque estes 3 Nobel não chegam. Porque eles não tocam na esfera monetária. É tal e qual como a escola clássica em que a moeda é um véu. É verdade, que se põe ou que se tira. Aqui não há moeda, nos 3 Nobel. A taxa de juros. A taxa de juros, pronto. Mas quer dizer, não há, digamos, nem sequer de referência ao papel do dólar. Não é? E essa influência naquilo que são as crises americanas ou chinesas. Se formos analisar, eu tenho um paper publicado sobre, se formos analisar quem comanda os ciclos económicos, ainda é os Estados Unidos da América. Portanto, com multi-scaling variables, os ciclos económicos mundiais são ainda dominados pelos Estados Unidos, não é a China que domina, mas, digamos, até quando? E, por outro lado, o facto de haver múltiplas fontes, múltiplos poderes, múltiplos centros de decisão, no caso da velha economia do velho mundo, aqui o importante é o problema da decadência relativa. Porque aquilo que mais ofendeu por parte do Moquir, um historiador como o McCloskey, eu estou a dizer o McCloskey, mas é um caso de transexualidade, este nosso colega aos 52 anos de idade resolveu ser mulher. É muito conhecido o caso. Primeiro assinava Donald, é o Donald, mas aos 52 anos, e apesar de ter queria filhos, e foi um desgosto para a família, uma coisa brutal, é agora a Deidre McCloskey. Não é economista, é historiador ou historiadora. E o que acontece é que o choque entre Moquir e McCloskey foi de tal ordem brutal que, na verdade, quer dizer, a gente... O livro dela, The Bourgeois Dignity, digamos, quer dizer, tentar desfazer por completo a teoria das revoluções científicas e a teoria, portanto, destes contributos Nobel. Mas não é economista, é uma pessoa da história propriamente dita. E, no fundo, portanto, tudo isto, para concluir, leva, afinal, a um reconhecimento de que, no século XIX, a dominância era britânica, com a Commonwealth. No século XX, a dominância é americana, Estados Unidos da América. No século XXI, parece que estamos em período de transição para uma nova liderança mundial, mas vamos ver. O conceito como direi, declínio relativo é muito importante desse ponto de vista, porque os historiadores britânicos têm escrito toneladas de tinta sobre o declínio britânico, não se entendem sobre o assunto. A LSI tem especialistas e, na verdade, quer dizer, o Reino Unido é o Reino Unido e não passa mais dessa condição. Apesar de, no passado, ter sido muito útil a Europa ter centros de decisão decisiva, porque se não fossem as caravelas portuguesas a partir, teriam sido as de Castela, ou, enfim, do Reino Unido já de Aragão e Castela, ou teria sido no norte da Europa, ou teria sido a França. E, portanto, centros de decisão decisiva também diferenciados também podem ser positivos no sentido de cada um lançar as suas próprias estratégias. Agora,
que as estratégias são necessárias, são. E a política económica é a mensagem que eles deixam. Mais do que isso, o somatório dos salários no PIB está constante. Portanto, quer dizer, no que respeita a desemprego e tudo, o somatório de salários, outra mensagem que eles deixam, relativamente ao PIB mundial, está constante. Portanto, não há aqui uma transferência para maior remuneração de capital. Seja como for, portanto, os desafios são muitos, eles dizem, não está assegurado o moderno crescimento económico, ninguém pense que esta, digamos, vida cada vez melhor de geração em geração é um fenómeno assegurado, não está assegurado. São precisas novas fontes, novas revoluções. Eu só me encontrei com eles porque, por acaso, escrevi sobre a revolução que houve em Portugal, e, do ponto de vista de história económica, com o enlatamento, a capacidade de enlatar sardinhas, pescado, etc. E depois enlatar tudo, quer dizer, desde frutas, legumes, etc. Porque essa é uma revolução que realmente o país teve no princípio do século XX, resultado da revolução científica de acabar com bactérias e de conhecer, portanto, os métodos, e que deu, no fundo, uma concentração vertical extraordinária, porque as empresas de pesca se, digamos, concentraram com as de produção e essas com a de produção de estrume, porque todos os dejetos e todas as, com problemas ambientais terríveis, coisa que eles reconhecem, a existência de problemas ambientais, e além do peixe, passou-se a enlatar carne, frutas e legumes, e a integração vertical foi feita com as herdades alentejanas. Portanto, digamos, há de facto muitos exemplos históricos que se podem dar de que inovações tecnológicas trouxeram, e os boletins do Trabalho Nacional, da Biblioteca Nacional, têm tudo isso explicado, e foi a propósito disso que na secção eu encontrei, portanto, o Moquir. Mas tive bolsa da FCT, de outra maneira eu não ia lá. E não bastava a bolsa, é porque houve aqui uma associação portuguesa, e quem a criou foi Económicas. A Nova nem existia na altura, isto foi 1980. Portanto, a visão foi o Vitorino Magalhães Godinho. E quem aceitou foi o Francisco Pereira de Moura. E essas coisas é preciso serem ditas. Porque o Ramos Pereira é outro dos economistas que não citou e que talvez pudéssemos acrescentar à sua lista, o Ramos Pereira. E havia no Banco de Portugal uma pleiade de economistas de extraordinária qualidade, que estavam sempre velando pelo sistema monetário português, que incluía as colónias. Esse grupo de economistas foi, na verdade, nos anos 60, um grupo extraordinariamente sólido do ponto de vista científico, obediente ao poder político, no contexto de manter o império e de ter os planos de fomento, como citou, e de, portanto, prosseguir um crescimento económico sustentado. Conscientemente, com zonas que ficaram para trás. Os meus avós ainda tiveram mais tarde, 68. Não, sim, 68, é que ligaram a eletricidade no... Sim. Aonde? É o Conselho de Pinhel. A cidade teve eletricidade em 1909, muito cedo. Mas, como sabe, é preciso economias de escala. E, portanto, onde a população é muito concentrada, é muito fácil vender a eletricidade e, portanto, há economias de escala. No mundo rural, em que é um aqui, outro além, outro acolá, são precisas centrais elétricas com grande capacidade e cuja rentabilidade é muito pequena. Resultado, o Conselho ficou por eletrificar até 1968. Já estavam os lustres pendurados em casa dos meus avós e todo o equipamento, e a minha avó faleceu, mas faltava a inauguração. Está a ver? Ligar o interruptor, porque ia lá o discurso dos políticos, e portanto a minha avó nunca viu a eletricidade. A minha avó Eugénia, eu devo-lhe o nome a ela, puseram-me, a minha avó Eugénia nunca viu a eletricidade, já tinha os lustres pendurados em casa, já estava a central elétrica pronta. Ela morreu em julho de 68, aquilo não estava ainda a funcionar. E ainda é pior do que Santa Combadão. Eu também agora fui eleito nas autárquicas, por isso. Vamos ver. Isso é só amanhã. Acho que, vamos lá, já perto das 8, acho que é a altura. Muito rápido. Só muito rápido. O meu nome é Francisco Constantino, muito obrigado pela exposição que tivemos aqui. E tendo em atenção estes novos contributos. Antes, agora, perguntas mais pragmáticas, transformando-os em economistas deste governo e para Portugal, perguntava-lhes quais eram as 5 medidas que propunham, tendo em atenção esta envolvência toda com o governo. Colega, eu sugiro que seja objeto de um novo debate. Eu acho que sim. Eu acho que vamos acabar. Eu acho que as pessoas têm. Tem a ver com isto que eu disse. E que é, algumas destas novas tendências
a ligação da FCT à Agência de Inovação faz ou não faz sentido? Eu não sei. Eu acho que. Tenho medo. Mas eu já estou velha, querida. Não sei responder. Desculpa. Ninguém sabe. Eu acho. São questões, de facto, bastante complexas, que remetem a muitas coisas. E o que dissemos aqui pode servir de base para uma nova discussão. António, posso só 30 segundos. Eu prometo não demoro mais 30 segundos. Resposta a si, reforma do Estado. Tenho a mais pequena dúvida. E quando falo de reforma do Estado, não falo da reforma do papel do Estado, porque politicamente essa está morta, nem vale a pena entrar por aí. É reforma de processos. Eu acho que, tirando ordenados de médicos, professores e enfermeiros, nós fazíamos o dobro com metade dos recursos. Pronto. Relativamente àquilo que disse, a preocupação do Fernando Alexandre, na minha opinião, é que é preciso monetizar a inovação. É preciso a utilidade da inovação. Pronto. E ele acha que talvez por aí a coisa possa melhorar, não é? E há controle fiscal e a economia não cresce. Não sei se a medida é boa ou má, mas eu percebi a reação para como é que vinha. Sim, é verdade. Vamos lá ver, mas é para isso também que existe a decisão política, não é? E para ver, em função dos seus interesses em presença, tomar uma decisão e tem que assumir as responsabilidades disso. Eu acho que a Maria Eugénia, de facto, pôs isso na Friedman, não é? Que é precisamente a política, não é? Se não fosse a política científica, ela não tinha tido a autoridade de conhecer o Boquino, de conhecer o etc. De facto, isso é verdade. Agora, enfim, eu acho que isso é que eu disse. Vamos continuar estes debates. Aliás, vamos ter um debate que eu penso que será capaz de ser interessante e é mais normal, que vai ser sobre o orçamento, no dia 18 de novembro, portanto tenham atenção. Vamos ter, estamos a organizar isso, já temos a confirmação da presença do Ministro das Finanças, vamos ter como keynote speaker o Carlos Costa, o anterior governador do Banco de Portugal, e vamos ter aqui o nosso colégio de especialidade de fiscalidade, o Renato de Carreira, que vai organizar uma discussão do orçamento do ponto de vista da despesa e do ponto de vista da receita. E, portanto, é mais ou menos assim que o nosso debate próximo vai ser do orçamento dia 18, vamos ver ainda onde é que vai ser. Agradeço a todos a presença, particularmente aqui aos nossos